Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das questões mais complexas e, olha, fascinantes da teologia. Um debate que atravessa séculos e vai direto no coração do que significa ter fé e ser livre. E o ponto de partida de toda a nossa conversa é essa pergunta aqui. Uma pergunta que com certeza muita gente já se fez. Se existe um Criador que sabe de tudo, que é onisciente, por que ele permitiu que o mal acontecesse? E olha, essa não é uma pergunta qualquer. Na análise que a gente vai explorar, ela é chamada de a pergunta de US$ 1 bilhão. É como se fosse o desafio supremo, tanto intelectual quanto espiritual, para a ideia de um Deus que é, ao mesmo tempo, bom e todo-poderoso. Então, como é que se responde a isso? A proposta que vamos ver é muito interessante. A resposta não vem de um decreto de poder, de cima para baixo, mas sim por uma lente muito humana, muito profunda, o paradoxo do amor de um pai. Para começar, vamos entrar nesse primeiro ponto, o risco da liberdade. Por quê? Vamos pensar um pouco. Qual é o dilema fundamental que um criador enfrenta quando decide dar vida a um outro ser? E esse slide aqui, ele mostra o coração do conflito de uma forma bem clara. De um lado, a gente tem a escolha pela paternidade divina, quer dizer, um amor que corre riscos, que se torna vulnerável e aceita a possibilidade da rejeição, tudo isso para que exista uma relação de verdade. Do outro lado, o controle tirânico, uma obediência que é forçada e que, no fundo, não cria um outro ser, mas só uma extensão de si mesmo, né? É exatamente aí que o conceito de livre-arbítrio se torna tão central. De acordo com essa linha de pensamento, o livre-arbítrio não é só sobre escolher entre A ou B. É, na verdade, o espaço para o outro existir de verdade. É a condição fundamental para que o amor não seja só um reflexo automático, mas uma escolha, uma decisão real. E aí a gente chega num paradoxo que é de explodir a cabeça, né? Um Deus todo-poderoso que, por uma escolha própria, decide se tornar impotente diante da vontade da sua criatura. Por quê? Porque, no fim das contas, para que o amor e a adoração fossem de verdade, eles não poderiam ser forçados. Amor coagido não é amor. Pois é, essa liberdade, esse risco que foi assumido, teve consequências. Isso nos leva direto para a nossa próxima parte, uma verdadeira história de rejeição. Uma história que, segundo os textos, começa lá atrás, quase na aurora da criação. O primeiro ato dessa história acontece no plano celestial. Estamos falando de Lúcifer, que, segundo a fonte, rejeita a paternidade simplesmente porque não suporta a ideia de ser segundo. Ele troca essa relação de filho pela autossuficiência e, com isso, ele inaugura o desejo de ser sempre o primeiro. E essa mesma dinâmica se repete aqui na Terra, com Adão. Ele rejeita a provisão, o cuidado e troca isso pela curiosidade, pela busca de um conhecimento próprio. De novo, a escolha por um caminho autônomo em vez de uma relação baseada na confiança. E para a gente não pensar que isso é só coisa de anjos ou do primeiro homem, a história se repete num nível muito mais próximo, bem mais humano. Até os seguidores mais íntimos, os discípulos, quando dominados pelo medo, acabam rejeitando a presença do Mestre e o abandonam justo no momento de maior necessidade. Ok, então a gente viu esse ciclo de rejeição se repetindo, certo? No céu, na terra, entre amigos, e tudo isso vai se afunilando para um momento decisivo, o clímax dessa grande história, um ponto de virada, a resposta no Getsêmani. É ali, naquele jardim, que algo muda. A experiência de abandono que Cristo vive é apresentada aqui como um espelho direto daquele trauma original do Criador. É a mesma dor, a dor de ser rejeitado por aqueles a quem se ama, por aqueles que ele mesmo criou. E essa citação, ela é poderosa porque ela vira o nosso entendimento de onisciência de cabeça para baixo. Pensa bem, não se trata de saber o futuro para condenar. Pelo contrário, seria a prova de um amor tão gigantesco que aceitou a dor da traição antes mesmo de criar, já sabendo o custo que isso teria. E isso cria um contraste incrível, que a fonte até usa um conceito da psicologia para explicar. De um lado, a gente tem a sombra, a figura que não aceita ser filho e que tem esse desejo de ser o primeiro. E do outro lado, a resposta, aquele que, mesmo sendo igual ao pai, escolhe ser o último, justamente para curar esse desejo. É genial como a análise pega esse argumento teológico tão denso e o conecta com algo que a gente discute muito hoje em dia, um conceito bem moderno da psicologia, a ideia de quebrar uma maldição geracional. A lógica é a seguinte: se um trauma, uma ferida, pode ser passado de geração em geração, quase como uma herança, então tem que existir um jeito de quebrar essa corrente, certo? De interromper esse ciclo. E é aqui que tudo se amarra.
Vamos ver o passo a passo. Primeiro, um trauma de rejeição é passado adiante. Segundo, no Getsemane, o filho recebe todo esse abandono, toda essa dor, mas ele não passa para frente, ele absorve. Terceiro, esse ato, ele quebra a corrente, ele interrompe a herança maldita. E a partir daí, um quarto passo se torna possível. Uma nova linhagem, uma nova forma de se relacionar, baseada na aceitação, pode finalmente começar. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta que traz essa discussão gigante lá da teologia para algo bem pessoal. Se a rejeição pode ser algo que se herda quase sem perceber, será que a aceitação pode ser algo que se escolhe conscientemente?